E se nós pudéssemos, antes de subir o criativo A ou o criativo B, e pudéssemos comparar qual performaria melhor, qual seria o CTR predito, será que isso é possível? O quão conseguiríamos criar um modelo com poder preditivo satisfatório, no qual conseguiríamos ter uma probabilidade do criativo vencedor entre ambos? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Prazer, meu nome é Guilherme Sartori, sou cientista de dados desde 2015, venho estudando nos últimos anos visão computacional, ciência de dados aplicada a diversas áreas como finanças, marketing, agricultura, entre outras, e pretendo trazer um pouco desse conhecimento nesses vídeos com o desenvolvimento de alguns projetos, passando desde a leitura de um paper, o desenvolvimento de algum modelo e uma visão de um front-end, algo que a gente consiga tangibilizar um pouco mais com uma aplicação em problemas reais. O vídeo de hoje é inspirado na leitura de um paper dos cientistas do Yahoo e da Faculdade de Oregon, onde eles analisaram o impacto de elementos visuais dos criativos na performance desses. O artigo citado é esse. A abordagem dos autores foi selecionar 43 features visuais e o que eles queriam comparar era o CTR em relação à predição, rank e performance. Dentro dessas 43 variáveis, eles separaram em três grupos: global, local e avançado. As variáveis do global: o contraste, a harmonia de cores, número do tom de cinza. Nas variáveis locais, eles focaram mais em partes segmentadas da imagem, como a distribuição de alguma cor localizada, característica do maior segmento dessa imagem, e nas variáveis avançadas detectaram questões como presença de um produto, número de rostos, entre outras variáveis. Para facilitar a compreensão, eu trouxe grande parte dessas 43 variáveis para código Python para a gente começar a entender como que são calculados esses 43 indicadores. Então, por exemplo, dentro do indicador 1, que o autor cita como F1, que é a tonalidade da cor cinza, eles excluem os 2,5% extremo da concentração de cor cinza, e dentro desses 95% restante ou central, ele computa a massa da frequência de tons de cinza, comparado em pixel, que vai de 0 a 255. Para tangibilizar um pouco mais o que significa essa tonalidade de pixel, o script em Python vai facilitar a nossa compreensão. É muito importante a gente ter esse conceito de como é construída uma imagem. Uma imagem nada mais é do que uma matriz e os pixels dela são separados de 0 a 255. Então, aqui eu trouxe uma matriz extremamente simples. O 0 é o tom preto e o 255 é a cor branca. E nesse intervalo do 0 ao 255 são as tonalidades de cinza. Então, se a gente for para a nossa imagem que a gente olhou anteriormente e transformando essa imagem em tons de cinza, perceba que essa imagem ela é extremamente concentrada em duas cores. Quando a gente transforma para tons de cinza, evidentemente que ela se mantém. E o que, que o autor propõe? A gente calcular o quão essa imagem varia, o quão essa imagem é concentrada em determinados pixels. Ele usa uma abordagem de histograma acumulado, que o 0 é a cor preta e o 255 é a cor branca. E todo esse intervalo são variações de cinza. Então a nossa imagem é concentrada nessa tonalidade 130, 132 da cor cinza. Ela novamente tem outro flat, ou seja, ela passa por todos os outros pixels sem ter essa presença, e novamente depois ela tem um pequeno pico na cor 255, que é a presença do branco. Aqui fica evidente, obviamente nesse exemplo é fácil de perceber isso, mas quando a gente está treinando um dataset gigantesco, faz com que a gente comece a entender como que é a distribuição de cores dentro dessa imagem. Essa métrica F1 que o autor usa, do máximo menos o mínimo, que resulta numa variável F1 igual a 124. Se a gente quiser entender ainda mais a fundo como são construídas as imagens, eu trouxe aqui uma matriz 10 por 10, extremamente pequena, mas para a gente fixar esse conhecimento. Gerei uma matriz do 0 ao 255 de uma possível casa, desculpe meu talento artístico, mas como são muitos pixels, eu quis trazer uma matriz pequena para facilitar a compreensão. Então aqui a gente começa a construir o 000 preto, o 255 branco, entre outros, uma espécie de uma casa. Aqui no histograma a gente percebe, temos
uma frequência de 20 pixels zero na cor preta, uma presença de 27, 28 da cor 255 da cor branca, entre outros. Qual que é a presença de pixels dominantes, que essa depois vai ser outra variável que entre as 43 variáveis que o autor analisa, essa é uma delas. O pixel dominante, a cor predominante, então nesse caso aqui a nossa seria o pixel 200, que aparece mais de 40 vezes. E com isso a gente volta para aquele nosso histograma, nossa imagem, ela tem a presença desde o pixel 0 ao 255, o histograma percorre todos os pixels possíveis. Essa nossa imagem, ela teria um F1 de 255. O máximo foi 255 menos o zero da cor preta. Então, F1 255. O que acontece quando olhamos aquela outra imagem que a gente analisou lá no início? No caso, essa daqui. Essa é uma imagem muito mais colorida do que a que nós estávamos analisando anteriormente. Ela tem uma variação por diversas tonalidades quando a gente transforma para cor cinza. E se a gente olha o nosso histograma, ela flutua por todos os pixels. Que eu trouxe uma dessas 43 variáveis. Evidente que eu não vou passar por todas, eu fiz grande parte, nas quais eu vou deixar disponível no Git, mas aqui eu quis aprofundar em uma para a gente entender um pouco mais dos conceitos e como que funciona essa questão da tonalidade de cor cinza, para a gente prosseguir para as análises. Voltei para a nossa aplicação, onde a gente subiu as nossas duas imagens. Essas 43 variáveis, que depois quem tiver interesse pode se aprofundar um pouco melhor no código. Então aqui a gente começa a entender tons de cinza, variação da cor cinza, RGB, outros conceitos da distribuição de cores, a frequência da cor, a questão da iluminação das cores, pixels dominantes, entre diversas outras variáveis, qual a gente começa a ter uma análise aqui específica de cada imagem. E aqui pode surgir um questionamento muito importante, que é: por que eu usaria um script como esse, ao invés de simplesmente subir uma imagem para um modelo como GPT, Gemini, entre outros, e ele fornecer um output sobre aquela imagem? Existe um conceito extremamente importante que a gente precisa entender, são resultados probabilísticos versus determinísticos. Então, quando a gente está falando desses modelos, essa nova abordagem, eu falo entre muitas aspas nova, porque a abordagem de LLM não é um conceito novo, ele está, obviamente, muito mais difundido agora por questões computacionais, entre outros motivos, mas é uma abordagem bem mais antiga. Só que a gente tem que entender que o output desses modelos ele vai ser sempre probabilístico. Depende do modelo usado, depende do prompt, a resposta vai variar. E quando estamos olhando para esse modelo determinístico, a gente pode rodar esse script 1 milhão de vezes, o output vai ser sempre o mesmo. E por que isso é importante? Quando a gente vai fazer um treinamento de uma base com um grande volume de criativos, a gente precisa ter um certo padrão no output, a gente precisa ter o controle dessa métrica, porque depois ela vai virar uma das variáveis do nosso modelo. Tem outras questões como custo, então não faz sentido a gente treinar 40 mil imagens e fazer 40 mil requisições para um chat GPT para ele dar um output de uma imagem. Mesmo que fôssemos rodar em algum modelo menor, em algum servidor local, o qual a gente tivesse mais controle sobre esse custo, essa padronização do nosso output para uma etapa posterior da modelagem é extremamente importante. Cada um pode cumprir um papel específico. Por exemplo, se eu for subir uma imagem e pedir para esse modelo determinístico nos dar um sentimento, o que a gente quer transmitir com aquela imagem, é evidente que ele não é capaz, porque são questões muito mais subjetivas que um modelo da LLM consegue performar melhor. Em alguns outros vídeos eu vou trazer essa abordagem híbrida, que a gente consiga ter variáveis tabulares, como o F1, F2 ali que eu mostrei anteriormente, com algumas variáveis mais subjetivas, que a gente pode usar alguma abordagem como base vetorial depois, para a gente começar a classificar qual é o sentimento, aonde que aquela imagem está num campo vetorial, para depois a gente conseguir fazer algumas clusterizações. Mas, enfim, eu só queria trazer esse conceito, essa diferença de outputs probabilísticos e determinísticos. Então, avançando para a parte do dataset, eles usaram dois tipos de criativos. Criativos 250 por 300, no qual eles analisaram um pouco mais de 6 mil criativos,
e 90 por 730 pixels, que eles analisaram aproximadamente 4.000 criativos. A regra principal era que os criativos tinham que ter ao menos 100.000 impressões. Na parte da modelagem, eles utilizaram regressão linear, regressão por vetor de suporte, SVR, e uma regressão modificada com laço, que eles citam aqui no artigo como C-laço. A primeira pergunta que eles fizeram era, basicamente, se o modelo conseguia prever o CTR daquele criativo. E a métrica principal era o erro quadrado médio, onde eles tinham o CTR real menos o CTR predito. A gente quer que ela seja o menor possível, ou seja, a diferença do que o nosso modelo conseguiu prever no mundo ideal seria zero em relação ao que realmente aconteceu. Então, quanto menor essa métrica, melhor. O modelo conseguiu prever em 3,7 vezes melhor do que uma atribuição aleatória. Está olhando com essa métrica e é compreensível o quão comparar com um palpite aleatório é questionável, dado que é extremamente complexo a gente predizer o número exato de um CTR de um criativo. Da parte, a segunda métrica de comparação que eles utilizaram faz muito mais sentido. O que eles fizeram? Bom, se eu te der dois criativos aqui, você consegue me dizer qual que tem uma maior chance de vencer entre os dois? O primeiro eles compararam os 10% criativos com maior CTR versus os 10% com pior. Eles eliminaram todo esse 80% central. O resultado aqui, e aí aqui quando a gente olha no eixo X, aqui basicamente é a quebra desses 10%, eles conseguiram prever a acurácia próximo de 90%. Ou seja, se a gente pegasse um criativo que estivesse no primeiro decil dos piores versus o primeiro decil dos melhores, e eles fizeram diversos pares de comparação, o modelo conseguiria prever em 90% das vezes qual entre os dois seria o vencedor. Na segunda etapa, o que eles fizeram foi pegar agora 50% melhores versus 50% piores. Então, a gente consegue ver isso no eixo X aqui, essa quebra. Então, agora, ao invés de comparar os 10%, eles fizeram essas múltiplas comparações de pares e o modelo ainda performou em 75% aproximadamente das vezes, ele conseguia acertar. A terceira etapa, os autores chamam de classificação. O que eles fizeram? Pegaram os 30% melhores e piores CTR e toda essa zona intermediária, os 40%, eles tiraram da análise e o objetivo era claro. Aquele criativo tinha que ser categorizado como mais um ou menos um, ou seja, performático ou pouco performático. E o resultado encontrado nesse tipo, eles encontraram aproximadamente 70% das vezes o modelo conseguia prever se aquele criativo estava na zona superior ou inferior. E voltando para a nossa aplicação, então conseguiríamos extrair essas features citadas pelos autores e no final teríamos uma espécie de um preditor de CTR aqui, então trouxe, obviamente, com os dados fictícios, mas o que a gente conseguiria fazer? Quando a gente está falando de criativos, a gente não consegue replicar o modelo em si, porque não existe uma base pública com criativos, com as imagens, mais as métricas. Existe imagens e criativos, existe métricas separadas, mas um conjunto público que tenha ambos não existe. Mais uma provocação para que você possa fazer com seus dados, com a sua base de criativos. Antes de finalizar o vídeo, existe um conceito talvez seja um dos conceitos mais importantes para a gente falar sobre esse assunto, que é a questão da correlação na causalidade. Provavelmente você já tenha ouvido alguma vez isso, e o que propriamente significa. Uma das questões que os autores mais indicam nesse estudo é que contraste alto performa melhor nos criativos. Significa que eu tenho que fazer todos os meus vídeos com contraste alto e que vai ser a garantia do sucesso? Evidentemente que não. Hã, existe essa analogia que já é um tanto quanto clichê, mas se é clichê por algum motivo e porque funciona, que existe até um site chamado Correlações Espúrias, que são questões extremamente correlacionadas, mas estranhas. Então, uma das clássicas é o consumo de sorvetes com o número de afogamentos. Evidente que comer sorvete não causa afogamentos. Existe uma causa raiz por trás, que é o verão,
o calor em si, mais pessoas consumindo sorvete, mais pessoas sendo afogadas porque estão entrando em piscinas dada a temperatura. Então, olhando para esse mundo dos criativos, a gente não consegue afirmar que o contraste em si, por si próprio, causa mais CTR. Pode existir outras causas raízes por trás. Por exemplo, designers mais experientes, mais seniors. Talvez já esteja intrínseco na produção de criativos deles em fazer a questão do contraste ser algo predominante. Então, a causa não seria o contraste, seria em si a habilidade do designer. Se eu não consigo provar causalidade, por que eu faria uma ferramenta dessa? Por que o designer usaria isso? E aí, basicamente, separei em 4 tópicos que eu acredito que façam bastante sentido. O primeiro é uma espécie de um norte, ou seja, você é um designer, está começando um criativo do zero, você já começa com boas práticas, você já começa com um certo caminho do que performa melhor historicamente ou não. O segundo que eu cito é uma questão de uma espécie de uma triagem. Pensa que você tem que aprovar diversos criativos, uma empresa que roda muitos criativos. Essa, essa análise individual, uma a uma, pode ser um tanto quanto demorado e talvez não padronizado, pode ter muita subjetividade, apesar de que a questão do criativo é evidente que sempre vai existir a parte subjetiva, a parte criativa da pessoa em si que está produzindo, mas em volumes grandes, em algo escalável, uma plataforma como essa poderia ajudar numa espécie de uma triagem para pelo menos já fazer alguns filtros, fazer alguns alertas de criativos que podem não performar bem, dado aquelas boas práticas que não estão sendo respeitadas. O terceiro item é basicamente a possibilidade de a gente começar a criar testes de hipótese. Que testes de hipótese a gente já começa a isolar esses efeitos de causalidade, que provavelmente eu traga mais detalhe em outros vídeos, mas pense que nosso modelo identificou que imagens com pouco texto performam melhor. Então a gente começa a criar algumas hipóteses, ou seja, o criativo A eu vou testar com 30 letras, o criativo B com 8 letras, enfim, a gente começa a conseguir explorar algo muito mais robusto em questões estatísticas, em questões de provar causalidade com o teste AB. E no fim, o quarto item em si, eu coloco muito a questão poder preditivo por si só, ele já pode ser eficiente. E é basicamente como os leilões de plataformas funcionam. Você não Eles não entendem 100% por que um criativo performa melhor que o outro. O simples fato da gente ter um modelo que prevê que o criativo A tem 70% de chance de formar melhor que o criativo B, o sistema pode simplesmente recomendar mostrar mais vezes o criativo A em relação ao B, simplesmente pelo fato preditivo, sem entender as causas por trás disso. Trazendo o que importa, que é a capacidade daquele criativo trazer mais performance, trazer mais receita. Então, acho que era basicamente isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Pretendo aprofundar mais em alguns temas. Espero que tenha sido útil para algumas pessoas. Fico à disposição no meu LinkedIn, caso alguém tenha dúvidas sobre o assunto, caso alguém tenha sugestões sobre temas. Muito obrigado por quem acompanhou até esse momento. Ainda estou me adaptando com câmeras, gravações, mas espero que tenha sido proveitoso e que eu tenha conseguido agregar um pouco de conhecimento sobre o assunto. Então, muito obrigado. Até uma próxima.